Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas. Essa aula é em homenagem ao aniversário da cidade do Rio de Janeiro, dia 1º de março. Primeiramente eu quero dizer que a sede do nosso canal é sim a cidade do Rio de Janeiro. E nós decidimos comemorar essa data com uma aula especial. Essa cidade que foi um dos principais destinos dos turistas no carnaval desse ano. Uma cidade que até hoje é chamada de Cidade Maravilhosa. Uma cidade que também tem seus problemas. Agora mesmo estamos enfrentando um problema assim de contaminação da água que é distribuída pela SEDAI. Vamos lembrar que qualquer cidade do mundo tem seus problemas. Você que mora em outra cidade deve saber disso. O povo do Rio de Janeiro, como também outros povos aqui do Brasil, é um povo que se compromete com o que faz. Querem um exemplo? Vamos analisar os 2 primeiros parágrafos de uma notícia que saiu no caderno Barra do jornal O Globo em outubro do ano passado. E foi na época do Rock in Rio. Segue o quadro. Comprometimento garantiu presença. Trabalho das ONGs também foi avaliado. A escolha das ONGs que ganhariam os 140 ingressos foi feita de acordo com a relevância que elas têm em áreas carentes. Todas deveriam desenvolver trabalhos relacionados à música, além de estimular a cidadania, promover a inclusão social e investir em novos talentos. Já os jovens que iriam ao festival foram selecionados pelas próprias instituições das quais fazem parte, que optaram por alunos responsáveis e que tiveram suas vidas transformadas pela música. Olavo João Clemente de Souza, de 18 anos, integrante da Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro, é um desses jovens comprometidos. Apesar de ter os ingressos em mãos e estar ansioso pelo seu primeiro Rock in Rio, só chegou ao local por volta das 21 horas, vindo de um ensaio. Viram isso? Esse jovem, Olavo, é um exemplo de alguém que nasceu numa área carente, mas que, graças ao seu comprometimento com o trabalho da instituição, ele foi escolhido para receber um ingresso para o Rock in Rio. E ele acabou indo pela primeira vez ao Rock in Rio. Então ele é um exemplo a ser seguido por vocês que estão se preparando para o vestibular. Para alguém como você, é muito melhor você tomar o jovem Olavo como exemplo de comprometimento, ao invés de tomar como exemplo nossos políticos, como o prefeito que foi capaz de cortar as verbas para escolas de samba desfilarem. Ou seja, ele prejudicou o carnaval, que é reconhecidamente um dos eventos mais lucrativos da nossa cidade. Então esse prefeito é o próprio não comprometimento. Então não ajam como esse prefeito, que parece não ter compromisso com quem o elegeu. Haja então com o comprometimento que você, como alguém que está prestes a entrar numa universidade, tem não só com o futuro da tua cidade, mas também com o futuro do Brasil e, por que não dizer, com o futuro do mundo. O Rio de Janeiro, chamado de Cidade Maravilhosa, foi construído gradativamente por pessoas que estavam comprometidas com o que estavam fazendo. Pessoas como o jovem Olavo e outros que receberam gratuitamente o ingresso para o Rock in Rio. Alunos responsáveis, como a própria matéria reconheceu. Agora, pegando carona no aniversário do Rio de Janeiro, vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem. Segue o quadro. Enem 2019. Os subúrbios do Rio de Janeiro foram a primeira coisa a aparecer no mundo antes mesmo dos vulcões e dos cachalotes, antes de Portugal invadir, antes do Getúlio Vargas mandar construir casas populares. O bairro de Queim, onde nasci e cresci, é um deles. Aconchegado entre o Engenho Novo e o Andaraí, foi feito daquela argila primordial que se aglutinou em diversos formatos. Cães soltos, moscas e morros, uma estação de trem, amendoeiras e barracos e sobrados, botecos e arsenais de guerras, armarinhos e bancas de jogo do bicho e um terreno enorme reservado para o cemitério, mas tudo ainda estava vazio, faltava gente. Não demorou. As ruas juntaram tanta poeira que o homem não teve escolha a não ser passar a existir para varrê-las.
À tardinha, sentar na varanda das casas e reclamar da pobreza, falar mal dos outros e olhar para as calçadas encardidas de sol, os ônibus da volta do trabalho sujando tudo de novo. Traçando a gênese simbólica de sua cidade, o narrador imprime ao texto um sentido estético fundamentado na A. Excentricidade dos bairros cariocas de sua infância. B. Perspectiva caricata da paisagem de traços deteriorados. C. Importância dos fatos relacionados à história dos subúrbios. D. Diversidade dos tipos humanos identificados por seus hábitos. E. Experiência do cotidiano marcado pelas necessidades e urgências. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é a letra B. Agora vamos entender o porquê do gabarito, bem como vamos entender qual deve ser o teu procedimento perante uma questão como essa. Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova, o momento em que você avalia o grau de dificuldade de cada questão. Essa, de fato, é uma questão difícil. Aparentemente, todas as alternativas se referem a ideias presentes no texto. Pelo menos isso é o que parece na primeira leitura. E chega até a ser difícil você saber com certeza quais alternativas são descartáveis. Então a primeira coisa é você considerar essa questão de difícil resolução. É preciso uma leitura cuidadosa do texto. Aí depois de você avaliar o grau de dificuldade dessa questão, você vai avaliar o grau de dificuldade das outras questões. Depois disso, você vai começar resolvendo as questões difíceis, depois as médias e depois as fáceis. Quanto à redação, fica a teu critério. O momento certo de fazer a redação vai de candidato para candidato. Não existe uma fórmula certa. E aí, depois de você resolver todas as questões e fazer a redação, você finalmente vai marcar o cartão de respostas. Vamos nos focar no momento em que você vai resolver essa questão. Você já percebeu que se trata de uma questão difícil. Então você percebe que precisa fazer uma leitura cuidadosa do texto. Cuidadosa e atenta. Aí você começa a ler o texto e percebe algumas coisas. Como assim dizer que os subúrbios do Rio de Janeiro apareceram antes dos vulcões? Ou antes da invasão dos portugueses? Isso parece meio fora da realidade. Ou seja, esse texto é uma obra de ficção, porque fica fácil a gente perceber que nada disso poderia ter acontecido. Então você percebeu que se trata de uma obra de ficção. Prossegue então a leitura cuidadosa, como eu já disse, do texto. No primeiro parágrafo você vê uma descrição marcada por uma deterioração, que é apresentada de uma forma irônica através de elementos como cães soltos, moscas, barracos, o que contribui para passar uma imagem suja da formação do bairro de Queim. No segundo parágrafo, o assunto é como teria sido a chegada do homem a esse bairro. Depois, finalmente, nós chegamos ao enunciado da questão. Um enunciado que confirma aquilo que nós já dissemos sobre a ficção desse texto. O enunciado diz que o texto faz uma gênese simbólica da formação da cidade. Simbólica justamente no sentido de não se referir a nenhum fato real. Trata-se, na verdade, de um simbolismo. Ou seja, o narrador conta o que teria acontecido, mas não aconteceu. E é exatamente isso que imprime ao texto um sentido estético, de arte. E a pergunta do enunciado é: em que se fundamenta esse sentido estético? E depois de uma leitura cuidadosa e atenta, nós percebemos que a única alternativa que responde corretamente a essa pergunta é a alternativa B. Que traços deteriorados são esses que dão uma perspectiva caricata à origem da cidade? Termos como moscas, barracos, argila primordial são traços deteriorados da paisagem. E é isso que fundamenta o sentido estético do texto. Ou seja, é isso que transforma o texto em arte.
uma perspectiva caricata de fato, como diz essa alternativa. Torno a dizer que essa questão é de difícil resolução. Só depois de uma leitura bem cuidadosa do texto, nós podemos perceber, por exemplo, que a alternativa D comete o erro da extrapolação, ou seja, a geração de ideias que estão ausentes no texto. Porque que diversidade de tipos humanos é essa que está presente no texto? Os tipos humanos a que o texto se refere são aqueles que aparecem a partir do segundo parágrafo. Esses tipos que teriam surgido para limpar a sujeira. Que hábitos são esses que esses tipos humanos têm? Coisas do tipo sentar na varanda, reclamar da pobreza, o que não caracteriza nenhuma diversidade de tipos humanos. Uma diversidade que pode até ser imaginada, mas o texto não faz referência a essa diversidade. Já as outras alternativas estão incorretas simplesmente por não darem uma resposta correta à pergunta do enunciado, ou seja, o que fundamenta o sentido estético ou artístico do texto. São alternativas que fazem referência a ideias até certo ponto presentes no texto, sim, mas que, de maneira nenhuma, elas são responsáveis pelo sentido estético do texto. Esse sentido estético é fundamentado pelo que está no gabarito letra B. Então essa questão, nitidamente, é para que vocês exercitem a capacidade que vocês têm de pensar e refletir. As questões de concurso nem sempre têm gabarito fácil de se sacar. É importante que vocês que estão prestes a ingressar numa universidade lancem mão da capacidade de pensar. Assim vocês podem contribuir para uma realidade muito mais agradável do que tudo aquilo que os nossos políticos fazem. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, nós desejamos boa sorte. Se você está gostando das nossas videoaulas, marque um gostei. Se não está gostando, marque um não gostei. Em ambos os casos, façam os devidos comentários para que nós possamos saber onde nós estamos errando. O nosso canal busca maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através da nossa fanpage do Facebook, seja através do nosso e-mail. Aliás, você pode nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. Isso porque a missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. E para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque você está ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.